Olá, boa noite. Tudo pronto? Peguei a camisa vermelha que eu tinha para fazer essa live sobre a candidatura da Gabriela Santetti. Mas essa camisa eu não usava, eu acho que da pandemia, gente, ela tá um pouco apertada, tá diferente. E eu vou ter que achar agora o meu fone de ouvido. Vou colocar aqui, fixar o tema da live. Ótimo. A Gabriela já entrou, que rápida. Tem que achar onde é que tá meu, que eu perdi nessa muvuca do meu quarto. Ih, tá lá embaixo. Que eu passei álcool. Vamos aguardar, tá conectando. Olá, Gabriela! Olá, Boa noite, tudo bem? boa noite. Agora te vejo. Tudo bom? Só espera um minuto que eu passei um álcool aqui e já pegaram. Alguma coisa. Mas já. Gabi? Eu não tô te ouvindo. Acho que é a conexão. Não tá me ouvindo? Tu viu meu fone de ouvido, Mayra? Tá dando problema de conexão. Ai, guria, ainda bem que tá todo mundo em casa, né? Que daí, se a gente tiver que esperar um pouquinho, não tem problema. Agora ficou A bom. gente aguarda. Agora tô te vendo e te ouvindo. Agora, eu consegui ouvir junto com a Mayra, então. Gente, eu não sei onde é que enfiei meu fone de ouvido. Aquela hora que a gente chegou da rua... Não tá lá no carro? Não, no carro não vai estar. Vamos tentar fazer sem fone de ouvido mesmo. Vamos ver como é que a gente se sai. A Mayra, pelo visto, hoje vai participar da live, que ela está aqui junto. Está aqui comigo. E como é que tu tá? Como é que tá passando esse momento aí de pandemia? Tu como professora, Gabi? Pois é, eu fiquei desempregada, né, na pandemia. Por ser professora. Sério? Eu tava em licença maternidade quando a pandemia começou. E aí, quando encerrou minha licença, encerraram o contrato em agosto. Aí, acabei ficando sem vaga, né? Mas aí, depois, por uma decisão nova aí do governo estadual, né? Os ACTs não podem trabalhar e ser candidatos ao mesmo tempo. Então, ele nos deu a opção de pedir demissão, se a gente quisesse continuar trabalhando. E aí, como eu só tinha ficado com 10 horinhas, porque antes eu estava na prefeitura da Palhoça, né? Aí eu optei por pedir, porque... Mas é absurdo, né? Antigamente eles mantinham, né? Por causa da lei de que você não pode ser servidor público e ocupar cargo público enquanto faz a campanha, né? Então, antigamente a gente conseguia pegar uma licença, como fazem os efetivos. Tá bem escuro, né? Então, tu tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Agora tô. Tá. Ótimo. Primeiro, dar uma boa noite para você. Agradecer a tua disposição de vir no sábado. Né? Eu, nesse momento que eu estou passando agora aqui de pandemia, eu estou com pouquíssima atividade. Para quem está acostumado com a quantidade de atividade que eu tenho, ela é uma quantidade baixa. Eu não estou com um volume tão alto. Então, uma das formas que eu tenho de conhecer gente, de conversar, de falar com as pessoas, é através dessas lives que eu faço aos sábados. Hoje, um dia de sol, né? Então, as pessoas devem estar na rua, por enquanto, mas é uma das formas que eu tenho de conhecer gente, conversar, trocar ideia. Eu acho fantástico. E o que é que eu queria iniciar a live? Que seria você se apresentando também para as pessoas que são do meu ciclo que não te conhecem. Quem é Gabriela Santetti? Então, bora lá. Bom, primeiro te agradecer, antes de me apresentar, agradecer esse espaço. A gente sofre um boicote tão cada vez mais, assim,
de não ter tempo de TV, não ter tempo de rádio, ter uma cobertura muito menor do que os outros candidatos. Então, todo esse espacinho que a gente ganha, esse apoio é fundamental, né? Então, queria te agradecer muito por esse espaço e aí me apresentar. Eu sou a Gabriela Santetti, sou professora da rede pública, né? Sou professora de História. Comecei a militar bem nova no movimento secundarista, entrei no PSTU com 17 anos e desde lá, né, venho construindo a minha luta principalmente no movimento estudantil, depois na formação do movimento Mulheres em Luta. Sou mãe da Alice, né, um bebezinho de 6 meses. Desculpa. E agora Agora estou ocupando, então, essa candidatura, né, a prefeita, junto com o Diogo Leal e com a candidata vereadora Mariá, pelo PSTU, né, para as eleições. Uhum. Desculpa, às vezes eu estou olhando, porque assim, eu acompanho os comentários, eu sou meio cegueta, eu não consigo olhar aqui. Então, eu acompanho os comentários pelo computador e, às vezes, quando me chamam também pelo WhatsApp, tá? Então, não leve a mal, que às vezes eu vou dar uma olhada para o lado para cima, mas é que eu estou respondendo alguma coisa ou algo do gênero. E quem estiver aqui, ajuda muito, nós preparamos essa live, estamos no nosso sábado, ajuda muito, tanto eu como a Gabriela. Quem puder curtir, dá ali o joinha no próprio Instagram. E do ladinho tem um envelope. Esse envelope você pode compartilhar com seus amigos e convidá-los para assistir essa live. Então, eu agradeço muito quem puder fazer isso. Nos ajuda bastante com o algoritmo do Instagram. Então, o Instagram considera, se tem bastante curtida, tem bastante comentário com carinho, ele diz, está acontecendo alguma coisa ali. Então, quem puder ajudar fazendo isso é de grande valia para nós dois. E falando nessa questão do algoritmo, né, Gabriela, o que você pensa? Está muito em voga aquele documentário que tem no Netflix, que é o Dilema das Redes, certo? Nesse documentário se fala sobre a influência das redes sociais e que elas criaram a rede social como se a rede social tivesse criado toda essa polarização que a gente vive. E parece que esquecem que nós, desde a última Grande Depressão, não se tinha uma desigualdade social tão grande no mundo. Qual é a tua opinião? Tu acha que as redes sociais são realmente essas vilãs que se colocam aí? Não, na verdade é bem isso que tu falou, né? Eu acho que é um reflexo. A rede social, ela reflete o que acontece na sociedade, né? E tem muita gente que diz assim, não, mas a gente está melhorando, né? A gente está vivendo numa condição melhor e tudo mais. Mas a realidade é que essa desigualdade nunca foi tão grande, né? Se a gente pensar historicamente, a gente vive uma desigualdade nunca vista, né? A gente saiu notícias agora que 1% da população vive com o que vivem o resto dos 99%. Né? Aqui no Brasil, tem 6 pessoas, 6 criaturinhas, 6 bilionários, que têm a mesma coisa que 100 milhões de brasileiros. Isso é absurdo. Essa desigualdade ela é estratosférica. E se a gente... E o capitalismo tenta o tempo inteiro fazer com que isso seja normalizado, criar a ideia de que isso é normal, de que isso é certo, enfim, de que se você trabalhar, você vai chegar, quer dizer, é o pai das fake news, né, o capitalismo, assim, essa desigualdade, ela é incentivada, ela é criada, então acho que, inclusive, a violência que a gente vive hoje, e que vive não só nas redes sociais, né, mas ela tem crescido também fruto dessa desigualdade. Então, não dá para dizer que a internet ela tem o potencial de criar essa sensação de insegurança, de polaridade que existe, né? Ela reflete isso, assim como nesse momento as fake news de todos os tipos. Uhum. Eu não me vejo, vocês me veem? Então, a Cristina chegou aqui, ela falou meu fone, Gabriela. Meu fone estava só na minha cara. Ela pegou, ela só entrou no meu quarto e ela achou o fone.
Ai, gente, eu tenho tido algum problema muito sério quando era criança. Que coisa louca, cara. Ai, ai. E assim, né? E se tu for sair um estudo essa semana falando que os mais ricos, principalmente os bilionários da área de saúde e de informática, esses ligados à área de tecnologia, durante a pandemia, enquanto está todo mundo comendo, vendendo o almoço para comprar a janta, eles enriqueceram, né? É uma coisa muito curiosa, porque com toda essa pandemia, com toda essa crise sanitária, tem gente que consegue ganhar muito dinheiro. Qual é a tua opinião sobre isso? Não, e não é só que enriqueceram na pandemia, né? Importante, enriqueceram por causa da pandemia, que é o mais assustador, né? Não é só sobreviveram à pandemia, não, né? Lucraram com a pandemia, lucraram com a nossa vida, né? E com essa... A pandemia mostra, eu acho, escancara toda a perversidade do sistema que a gente vive, assim. É impossível a gente aceitar que tem uma parcela da população que está lucrando enquanto a classe trabalhadora está indo para o matadouro, né? E que essa é uma política consciente, né? Desde o genocida do presidente até... É quase uma política de Estado, né? Esse descuido é uma crítica que eu faço tanto à direita como à esquerda, que é a questão da produtividade. Que nós, como seres humanos, existíssemos para produzir. E não é só isso, é também isso, né? Muitas vezes, o que eu observo é que pessoas como eu, como você, nós divergimos em várias coisas, mas o que nós queremos, que é a questão da igualdade, da humanidade, que as pessoas tenham um mínimo de dignidade nas suas vidas, nós temos em comum. Né? Nós discordamos muitas vezes, né, Gabi, no como que a gente chega nisso. Eu acredito que o capitalismo é um sistema com vários defeitos. O pior é aquele que nega esses defeitos, não o que tenta resolvê-los. Né? Tu negar os problemas dele, dizer que ele não existe, ou normalizar. Tu pegar uma cidade que nem Florianópolis, um estado rico, e tu normalizar pessoas morando na rua, pessoas passando fome, passando frio, sem saneamento, e dizer, não, é isso mesmo, ou a gente tem isso, ou não tem nada. Para eu ter uma casa boa, alguém tem que morar num lugar muito ruim, ou não ter onde morar. É uma normalização que não entra na minha cabeça. A minha criação não me permite normalizar esse tipo de coisa. E assim, e considerando a tua candidatura, Gabriela, foi para o segundo turno, no segundo turno ganhou a eleição para prefeita. Como que é ser uma prefeita, como é que tu imagina uma prefeita socialista, realmente socialista, no modo de produção capitalista? Primeiro isso, não existe uma cidade socialista num país e num estado, enfim, capitalista, né? O socialismo é um modelo mundial de economia, assim como também é o capitalismo, né? Mas a gente defende uma prefeitura socialista como um modelo, como um embrião dessa experiência da tomada de poder dos trabalhadores. Se os trabalhadores na prefeitura conseguem sentir a sua capacidade de decidir sobre os rumos da cidade, esse modelo a gente espera que ele se espalhe, né? Por isso que para nós a gente defende como principal proposta os conselhos populares, que na verdade não é uma prefeitura da Gabriela e do Diogo, ou do PSTU que a gente defende. A gente defende uma prefeitura que seja governada por esses conselhos, né? Onde em vez de 23 pessoas eleitas que a gente vota a cada 4 anos e depois fazem o que bem entendem, que a Câmara de Vereadores, a Prefeitura estejam subordinadas aos conselhos populares, formados pelos trabalhadores dos locais de trabalho. Por exemplo, saneamento. Vamos pegar um exemplo crítico de Florianópolis, né? Ninguém sabe melhor como resolver o problema do saneamento da cidade do que uma Assembleia de Trabalhadores da Casan e da CONCAP, que tenham o poder de decidir, inclusive, para onde vai a verba, como vai a verba para resolver esse problema. Então, a gente defende os trabalhadores.
Desculpa, mas agora eu sou obrigado a pedir uma salva de palmas para ti. Porque isso é a coisa mais lógica. Sim, às vezes a gente tem que pensar numa coisa tão lógica que está esfregando na nossa cara, né? E vem com soluções miraculosas aí. Então, parabéns, você está coberta de razão. Quem está lá dentro é que sabe, tem as soluções, muitas vezes, do problema, né? O sistema é tanto ele mói tanta gente que ele mói, muitas vezes, até contra ele mesmo. Né? Muitas vezes ele mói as pessoas, as suas ideias, a sua criatividade, dentro, que seriam coisas benéficas para o próprio sistema. A gente é ensinado a achar que o trabalhador não pensa, né? O trabalhador não pode pensar sobre as soluções para os seus problemas. E é justamente o contrário, né? Perfeito. Nossa, eu fiquei aqui, confesso que todo arrepiado. O pessoal que chegou agora, por favor, deem joinha, nos ajuda muito com o algoritmo do Facebook. Quem puder também compartilhar ali no envelopinho. Nessa questão estamos aqui falando como pensar diferente a nossa cidade, do modelo que fizeram nos engolir goela abaixo, que todo mundo coloca como se fosse a única opção, alternativas, opções dentro de uma única alternativa, e a Gabriela está aqui no sábado à noite mostrando que tem outras alternativas. Então, e Gabriela, falando em fomento econômico, considera que estamos num momento de recuperação, né? Tivemos aí uma queda econômica e a cidade vai ter que voltar a ter fomento, vai ter que voltar a ter emprego, ter renda, ter arrecadação. Quais são as tuas propostas assim que você chegar à prefeitura? Eu acho que uma das coisas que a gente mais ouve assim, é que a gente defende verba para tudo. Verba para a saúde, verba para a educação, verba para o transporte, verba para o saneamento, e de onde sai essa verba? Assim, as pessoas costumam achar que não existe. Na verdade, Florianópolis tem muito dinheiro, né? Só o que não é cobrado, o que o Jean costuma chamar de dívida podre, é mais de R$1 bilhão, né? Só pegando os 100 maiores devedores, as maiores empresas devedoras do município. E ele chama de dívida podre porque ele diz que é uma dívida que a gente nunca vai conseguir pegar, nunca vai conseguir cobrar. Não cobra porque não quer, não cobra porque né, não tem nenhum interesse em cobrar o Beira-Mar, cobrar o Itaú. E é justamente daí que sai o dinheiro, né? A gente tem hoje, não sei se tu viu a matéria sobre o ITBI, o Imposto do Aluguel, né? O imposto que regula o preço dos aluguéis aumentou em 20% esse ano. Agora, tu imagina na pandemia a população pagar 20% de aumento no valor dos aluguéis, que já são bizarros em Florianópolis por causa da especulação imobiliária. É impossível, né? E enquanto isso, ele vai dando isenção fiscal. Agora, o setor de turismo pediu para o Jean uma isenção de 6 meses durante a pandemia, isenção de impostos. Provavelmente vai dar quando deveria estar dando para os desempregados. Quer dizer, tem dinheiro, né? Só que está sendo locado para as grandes empresas, para dar incentivo, isenção fiscal, perdão de dívida. Se pegasse esse montante, né, a gente conseguiria investir. Hoje, por exemplo, é investido mais nas grandes empresas, enquanto são as pequenas que mais empregam. O grosso do emprego de Florianópolis está nas pequenas empresas. E em vez de investir nas pequenas, vai investir nos grandes. Quer dizer, é uma lógica errada, né, de economia, que acaba afetando a vida dos trabalhadores com desemprego, com aumento do preço dos alimentos, enfim, enquanto os bilionários estão lá enriquecendo. Curtindo. A tua visão sobre cooperativas, o que você acha, assim, para pegar um modelo mais europeu da pós-crise de 2008, a prefeitura, ou sei lá, o governo lá, as prefeituras, elas dão um espaço físico, dão um maquinário. Os trabalhadores que ficaram desempregados, eles voltam como gerindo a sua própria marca, a sua própria empresa, e conseguem gerar renda. Qual é a tua ideia? Tu tem alguma proposta dessas aqui para a nossa cidade? Pegar imóvel, por exemplo, inservível. Tem um monte de imóvel que a prefeitura pode tomar, inclusive, né? Ela já está num prazo legal em tomar em dívidas. Sim. Não, inclusive, assim, o modelo de funcionamento interno da cooperativa é uma coisa. O problema é que ela acaba se transformando, quando vai para o mercado, numa empresa como as outras empresas capitalistas, né? Dentro de uma lógica de lucro e etc.
Mas esse modelo da tomada de decisão pelos trabalhadores, ele é muito importante. E ele é o que a gente defende, por exemplo, quando a gente defende a estatização das empresas que demitem na pandemia. Né? A gente teve aí exemplos de grandes empresas que demitiram vários funcionários durante a pandemia. Não pode. Né? A empresa não pode demitir os trabalhadores num momento como esse. A prefeitura tinha que intervir. E tem que intervir, na nossa opinião, com a estatização dessas empresas sob o controle desses trabalhadores. Então, justamente, que se a empresa, né, não consegue garantir o emprego, que se garanta, né, o emprego pelos trabalhadores. Uma coisa que as pessoas acham muito estranha de mim como empresário é que, assim, eu não demiti, eu demiti as pessoas não por causa da pandemia, demiti porque demitiria, sei lá, por não ter o compromisso dela, por uma série de fatores. E uma das coisas que eu penso, que é muito esquisito para os demais empresários, é que, assim, os que eu tenho de dinheiro na conta também é deles. Não é só meu. É meu e é dos meus funcionários. Eles também trabalharam muito para a empresa conseguir girar. Né? Eu posso ser o líder, posso ser aquele que tomo a frente, tomo o risco, mas os que estão trabalhando comigo, com a equipe que eu gosto, eles também são donos daquele capital que está lá dentro. Né? Eu não vou deixar um funcionário meu desempregado à toa. Estou pagando um custo financeiro muito alto por isso. Porém, graças a Deus, meu sucesso nunca teve nem na empresa, nem no dinheiro. Meu sucesso está nos meus filhos, nas outras coisas que eu conquistei na minha vida. E eu acho muito triste os empresários que agora estão quebrando, né? Tá uma situação muito difícil para o pequeno, médio empreendedor, o microempreendedor, e a vida deles está descambando de vez, né? Porque eles jogaram todo o sucesso deles nessa questão do sucesso financeiro, né? De ter um carro bom, de ter uma casa decorada e tudo mais. Tu queria falar mais alguma coisa sobre fomento econômico? Como é que se fomenta os pequenos empresários? Então, é para eles que devia estar indo essas isenções de impostos, né, nesse momento de pandemia, porque é justo isso que tu falou. É diferente você ser um microempresário que depende, né, do seu negócio para sobreviver, do que ser um bilionário que está lucrando 40% a mais na pandemia, entende? E esse setor do pequeno e do médio empresariado que gera os empregos na cidade. Então, é para onde deveria estar indo, né? Essas isenções, esse incentivo para, enfim, acho que passa por aí, né? Por a prefeitura olhar para esse setor como setor que mais gera emprego e não aqueles grandes empresários que muitas vezes geram pouquíssimos empregos na cidade. E geram toda a cadeia, né? Porque a pessoa que está empregada, ela vai comer no restaurante ali perto, ela vai ter... Eu, por exemplo, Sim. Hoje ando todo escangalhado dentro de casa, que eu estou fazendo home office. Quando eu trabalhava, eu não podia chegar escangalhado na empresa, né? Então, acaba gerando consumo, acaba gerando mais emprego e renda. Ai, Gabi, eu estou adorando a conversa. Sério. Eu tô achando boa também. Fantástico, fantástico. Uma solução... Várias soluções, aqui eu já tive várias ideias conversando contigo. Mas tem uma coisa que me preocupa, que o PSTU era um partido que estava dentro do PT, depois formou uma outra frente, é um partido de esquerda, porém, é um partido que em 2016 disse que o impeachment da Dilma não era um golpe. Em 2018, quando tivemos a prisão do Lula, o partido teve uma posição oficial que era uma briga da burguesia, que ele também era um agente da burguesia. Então, vocês não estão enquadrados, como é que eu vou dizer assim, não que não estejam enquadrados na esquerda, mas vocês não estão aliados a essa esquerda. A isso que se chama de esquerda aqui no Brasil. O PSTU tem uma candidatura a vereadora. Né? Como é que depois de eleita... Tá me ouvindo? Fala que tá dando interferência, o brinco bate, vou tirar. Tá. E a pergunta é, como é que depois de eleita você vai governar sem uma maioria na Câmara? Como que você vai fazer para governar sem esses vereadores, sem essa base de governo? Pronto, então, primeiro sobre a nossa relação com essa esquerda, né? É importante falar sobre isso, assim, a gente saiu, né, do PT na época do Fora Collor e desde então é uma oposição
justamente porque essa esquerda fez uma opção de governar junto com o empresariado, né? Lembro que até muito tempo atrás teve uma matéria do Lula falando que o nosso candidato na época, né, à presidência, o Zé Maria, nunca poderia ser um governo como ele, nunca poderia governar como o Lula, nunca poderia chegar a ganhar as eleições. E aí o Zé Maria na época respondeu, é verdade, porque eu nunca vou ter um aliado como o seu, né, que na época era um grande empresário e tudo mais. Quer dizer, o PT construiu as alianças que construiu, né, e essa sempre foi a nossa crítica, governou traindo a classe, traindo aquele programa que construiu desde a década de 80 e tudo mais. E que é hoje o que a gente vê de novo nessa esquerda, né? A gente vê aqui em Florianópolis uma frente eleitoral, uma frente ampla, como eles dizem, porque não podem chamar de frente de esquerda, né? Que tem, inclusive, partidos que estão na liderança da Câmara do governo Moisés, né? Que estão aliados com todo tipo dessa mesma coisa, né? Que a gente viu todos esses anos com o PT, assim. E que levou a esse desgaste, a essa traição, né? O que a gente dizia na época da Dilma era que o PT cavou essa cova, né? Ao trair a classe, ao atacar, olha, quantos anos a gente ficou aí lutando pelos nossos direitos sob o governo do PT, que parece que essa esquerda que antigamente era oposição, junto com a gente, esqueceu, né? Parece agora que não Mas não aí havia, como é que né? faz? E, Gabi, Então, isso. mas a pergunta não, assim, como é que tu eleita prefeita, como é que tu vai governar sem a Câmara? Daí tu vai se aliar com esse pessoal da esquerda, da social-democracia, ou travou, eu acho. Gente, se só travou para mim, não sei. Se puderem colocar na caixa de comentários se travou a Gabi também aí para vocês, agradeço, ou se fui. Oi? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora, desculpa. Então, vamos lá. Ainda bem que tá todo mundo em casa, fica tranquilo, Pronto. trava um pouco mesmo, mas depois a gente volta, a gente vai conversando. Não tem problema, tá todo mundo em casa. Por isso que eu gosto de fazer sábado, que daí as pessoas elas esperam um pouquinho até destravar. Oi, Gabi, desculpa. Perfeito. Não, então, governar junto com os trabalhadores, me aliando com eles, assim, e sendo firme, né, nessa aliança. Os trabalhadores têm uma força gigantesca quando querem, né? É só pensar aí na greve dos caminhoneiros, o que não fez. Agora você imagina isso a nível de todos os trabalhadores, né? Numa organização como os Conselhos Populares, por exemplo. A gente acha que a Câmara de Vereadores ela tem que estar submetida aos conselhos. Né? Que a decisão tem que passar pelos trabalhadores. E, na verdade, a Câmara de Vereadores hoje são 23 pessoas que, na maioria, têm seus compromissos, né, com os seus bolsos e com os empresários, que não pode acontecer. Né? Então, a gente acha que essa aliança ela tem que ser uma aliança permanente, né? Que os trabalhadores têm que, de fato, exercer o poder político da cidade. E aí os meus aliados são muitos, eu tenho muito mais aliados do que todos eles. Então, Tu vai junto com os aliados, tá certo. Perfeito. Ô, Gabi, o áudio tá vindo, o vídeo tá um pouco travado aqui para mim, tá? Tá, por enquanto eu tô te vendo bem. Depois deu uma travadinha, mas agora tá bom. Que bom. Eu coloquei agora no 3G, aqui onde que eu moro em Barreiros, é meio faixa de gás, assim, ou não tem internet, ou não tem água, ou não tem luz. Dificilmente eu tenho as três coisas ao mesmo tempo. Então, agora eu estou sem internet por cabo, né? Mas vamos no 4G, então. Mas, assim, tu fala dessa questão, então, a democracia que a gente vive, ela não é uma democracia que tu acredita. Esse processo democrático, por exemplo, de ter que ter uma base na Câmara, de ter uma maioria para poder aprovar projeto, você acha que ele é falho? Eu não acredito nessa democracia, mas eu acredito na democracia, só que uma outra, né? De uma outra forma. Se a gente for pensar de verdade nesse processo, acho que ninguém pode dizer que ele é democrático. Né? Se fosse um processo democrático, eu tinha o mesmo direito que o Jean. Por que eu não tenho? Por que eu não posso ir para os debates na mídia? Por que não posso ter tempo de TV e ele tem mais da metade do tempo de todos os candidatos? E quem determina isso? Isso não é democrático, isso não é democracia, não é direito igual, né?
E não é mesmo, porque as eleições não são um momento onde a gente exerce o voto da maioria, como se diz, etc. É um jogo de carta marcada, né? Agora, eu participo das eleições justamente para poder fazer essa denúncia, com toda a minha força e a altura da minha voz aí, gritando em cada pedacinho, né, de espaço que a gente consegue, que, na verdade, esse processo é um processo deles, não é um processo nosso. E que a gente tem que fazer o nosso. E o pouco que se tem para igualar, as pessoas veem uma força dizendo que ela não serve. Tu vê o caso do fundo partidário, né? O fundo partidário, se acabar o fundo partidário, a eleição vai virar uma coisa de pessoas ricas. Ou eu vi essa semana um candidato a vereador que disse que ele seria um vereador voluntário. Ele não queria o salário dele. Quem pode abdicar de um trabalho sério como vereador, abdicando do seu salário? Então, assim, pegar essa meritocracia doida, né? Que isso não é meritocracia, isso é uma coisa muito louca, e querer acabar, né? Daí jogar de vez para a política. É só para eleger quem tem poder econômico, não quem representa comunidades, quem vai representar minorias. Não vai ter vez, não vai ter força para chegar lá. E é um discurso muito fácil das pessoas assimilarem. Eu que sou da classe média, é muito fácil, porque é menos dinheiro público gasto. Como se a democracia não merecesse, a democracia, o sufrágio universal, não merecesse investimento. Quem tiver acordado, por favor, dá joinha. Eu estou vendo que tem umas pessoas dando, comentem. Eu adoro, gente, quando fazem isso. Ajuda tanto aqui a live a crescer. Aí, voltando naquela questão da normalidade, tem muita coisa que acontece na nossa cidade que as pessoas acham normal e que não é. Né? Várias coisas, falamos já um pouquinho sobre o povo de rua, ainda não chegamos na mulher, na educação. E eu queria saber da população LGBT. Por quê? Floripa tem uma política voltada para a população LGBT relacionada ao Pink Money. Só. Que é o turismo, as festas. O resto é zero. Não tem nenhuma política voltada para essa população. Principalmente a trans. As trans aqui, elas são relegadas. Não tem uma casa de apoio. Tu tem uma casa laica, mas tu não tem uma casa governamental voltada para o público trans, uma política de geração de emprego e renda, tu não tem um atendimento especializado numa delegacia, táxi, nenhum órgão público. Qual é o teu projeto para essa população, para a população LGBT? Não sei se tu lembra, agora tu falou na questão da indústria Pink, tinha há uns anos atrás, Florianópolis estava lotada de outdoors, assim, a capital LGBT do Brasil, né? Florianópolis, a capital LGBT do Brasil. Isso dá uma raiva, eu sei você. Dá uma raiva. Para eu que sou gay, eu tenho vontade de matar, porque eu sei a realidade que Isso. Vive. A população menos favorecida. Só é gay, só tem direito gay em Floripa se tu tiver grana. Isso, se puder pegar um cruzeiro na Praia Mole, né? É bem isso. Então, assim, a situação de vida, né, da população LGBT é isso que tu falou. Não tem nada a ver com a capital gay do Brasil, né? A capital, bem pelo contrário, esse turismo LGBT causa um aumento da exploração sexual das trans, né? Enfim, das LGBT de conjunto, assim. É um pouco para isso que serve, né? Essa propaganda do turismo LGBT. Então, isso é muito sério, assim como também é a violência. Acho que não dá para falar em LGBT sem falar da criminalização, né? A necessidade da criminalização imediata da LGBTfobia e pensando na questão das trans, né? Ter a saúde, uma saúde específica, né? E voltada para o atendimento. A gente tem uma série de projetos, já existem, mas assim, pouquíssimo é colocado em prática, porque a saúde de conjunto não tem investimento, e mesmo assim, mesmo quando é colocado em prática, ainda tem a visão da transexualidade como uma doença, como uma patologia, que é um absurdo, mesmo às vezes dentro do nosso sistema de saúde. Né? É o fim.
Então é isso, é necessário ter política para esse setor, mas não para esse setor do ponto de vista do comércio e da indústria, mas para esse setor do ponto de vista das suas vidas, do seu direito à saúde, do seu direito ao combate à violência, enfim. As nossas propostas partem daí, né? A Gabriela eleita, então, os LGBTs podem se sentir realmente acolhidos. Não acolhidos, não o dinheiro deles acolhidos, né? Vamos deixar bem claro. Não o dinheiro deles uma acolhidos. Política de saúde e de segurança, né? Desculpa, Gabriela. Tá me ouvindo? Tô bem baixinho, não sei por que baixou tanto. Às vezes faz isso pela minha conexão que não está muito boa, mas vamos ver se melhora aqui. Então, eles podem, os LGBTs, você entrando na prefeitura, pode considerar que serão acolhidos. Não só o dinheiro deles, eles serão acolhidos também. Isso, com políticas de saúde e de segurança voltadas, né, para o público LGBT. Para combater as também, que é um assunto, né, meio difícil, mas tem acontecido um aumento muito significativo do assassinato de trans em Florianópolis e em Santa Catarina de conjunto, né? E tem que ter uma política específica para isso, né? Não é verdade que hoje a segurança ela está a serviço de proteger a população LGBT. Não está. Pelo contrário. Sim, aumentou muito a questão, principalmente das trans mulheres, né? E está relacionado, inclusive, ao feminicídio, né? A questão das mulheres deixarem de serem enxergadas como seres e voltarem a ser propriedade, né? Nós tivemos um caso agora de um julgamento de um júri popular que foi referendado pelo STF, dizendo que crime em defesa da honra, o cara tentou dar uma facada na ex-mulher, e o crime em defesa da honra poderia... ele foi inocentado e não tem problema nisso. Ele foi para o tribunal de júri. É um absurdo. Coisas que 2020... eu tenho vontade de chorar, porque é um retrocesso. A minha geração que brigou tanto por liberdade é um retrocesso. Até uma outra coisa de retrocesso, todos os avanços que a gente teve aí com o governo Lula e Dilma, na questão alimentar, né, na questão de direitos, que avançou muito perto dos demais governos, provou, né, que, e nisso eu concordo contigo, que ou a gente tem uma mudança drástica de sistema, ou é muito temporário. Ou a gente tem uma mudança drástica das coisas, ou tu vai ter uma melhora aqui para ter uma piora logo em seguida e uma piora muito grande. A gente está numa ladeira abaixo. Eu considero os últimos 2 anos uma ladeira abaixo, em vários aspectos. Eu não consigo enxergar nenhuma melhora significativa. Então, eu concordo contigo. Mas, voltando ao tema da saúde. Esse movimento anti-vacina, anti-ciência, vamos pegar anti-vacina. Tu acha que a anti-vacina é uma forma velada de eugenia, assim, é tentar matar o pobre? Eu acho que tem dois lados, né, assim, nessa questão do medo, da ideia da vacina. A primeira é que, de fato, é difícil confiar na indústria farmacêutica, numa corrida, por exemplo, a vacina do Covid, nesse momento, porque a indústria farmacêutica não está aí para proteger a nossa vida, está aí para conseguir correr, para conseguir uma patente, né? Com isso, eu quero dizer que a vacina não funciona e que não é para tomar nunca, nunca. Eu sou defensora da vacina, acho que é fundamental. Mas, assim, é verdade que a indústria farmacêutica não está a serviço da população, entende? Isso causa um desconforto. É um pouco como pensar historicamente, né, no movimento das vacinas do Rio de Janeiro, assim, que a população pobre foi obrigada a se vacinar e reagiu com a organização popular, com violência, porque não confia, né, nos seus governos para isso. Você não tem confiança de que aquilo é, de fato, para o bem da população. Eu acho que tem um pouco isso, mas, por outro lado, né, como mostra o lunático do nosso governo federal, o genocida, que há também um lado de gente que conscientemente quer mandar nossa classe para o matadouro e quer mais que morra mesmo, né? Acho que existe também esse movimento.
essa produção toda ideológica, eu acho que ela só encontra base, né, na realidade, ela só causa, de fato, medo nas pessoas, eu acho, por causa dessa desconfiança mesmo que existe, com um sentimento geral, né, de que estão nos enganando. E de fato estão, né, mas não necessariamente com a cura da Covid, por exemplo. Gente, quem puder dar joinha, agradecemos. Quem puder comentar com o rostinho, o Instagram adora emoji. Ele adora, ele sobe. Tem envelopinho aí. Tem ainda 20 minutos de live. Eu queria só complementar uma pergunta que a Aline fez sobre a mudança do sistema. Que ela perguntou, como fazer essa mudança de sistema? Como que pode ser feita essa mudança realmente efetiva? Na visão de vocês, como que seria essa mudança, não como tivemos no governo Lula, Dilma, que foi um pouco de melhora na questão da fome, de direitos individuais, mais efetiva, que seja algo duradouro. Isso que tu falou é muito importante, assim, o capitalismo ele tem essa característica de que quando há uma calma econômica, uma tranquilidade econômica, ele é capaz de dar migalhas. Então, a gente tem momentos da história em que teve mais conquistas sociais, né? Teve direitos alcançados e tudo mais. Mas em momentos de crise, essas conquistas são cortadas, sempre. Né? Não existe nada permanente no capitalismo. Pensar, no mínimo, né? O direito à vida não é garantido, né? Não é, em momentos em que o capitalismo entra em crise, nada mais é garantido. Eles nos tiram tudo que eles nos deram. Então, é isso que acontece, de fato, né? Mas... Então, e a mudança como é que seria, Gabi? A mudança tem que partir dos trabalhadores no poder. Né? A gente acredita que, sem mudar o sistema capitalista, nenhuma conquista é permanente. E a gente precisa... essa é uma discussão... Essa é a discussão que a gente quer fazer como uma alternativa socialista. Um outro sistema que não vise o lucro, que não vise a exploração, que não vise a concorrência, enfim, é esse sistema que é capaz de garantir conquistas permanentes. Né? Quando a maioria, de fato, da população determina que uma mudança aconteça e que ela seja permanente e que existe uma estrutura para garantir isso. Com a planificação da economia, né? Com uma democracia real. Uhum. E agora um tema que eu sei que tu arrasa. Esse tema tu vai arrasar. Que é o seguinte, eu quero saber as propostas, como que vai ser, a partir do momento que você entrar na Prefeitura de Florianópolis, a educação e a cultura. Quais são as tuas propostas para a educação e cultura? Vou pegar a cultura. A cultura em Florianópolis, ela é muito mais bonita do que nos fazem acreditar. Assim, existe uma produção cultural em Florianópolis que é recebida pela polícia, em vez de ser recebida pela população, como a questão do hip hop, das batalhas de slam, uma produção negra que é maravilhosa, né? E que hoje a polícia recebe com bala, com paredão, e que deveria ser recebida com um investimento, com acesso à cultura, com, enfim, com divulgação, com tudo isso. Então, acho que existe uma lógica de tentar fazer com que Florianópolis seja a ilha açoriana, portuguesa, de tradição, né? E que não é só isso. Que, de fato, isso é lindo, mas que não é só. Né? Que tem coisas tão lindas e mais lindas ainda que acontecem até hoje, que sobrevivem com resistência. Né? Então, acho que é valorizar isso. Eu lembro de um grafite, que até um grafite eu vi até foi no teu Facebook, se eu não me engano, que era de um personagem negro de uma comunidade aqui, de uma região. Do Bruno, sim, Bruno Barbie. E que foi apagado. Ele Exato. foi simplesmente pintado por cima. Então, assim, é um absurdo tão grande. Eu fico impressionado, né? Porque são coisas que a gente está em 2020, né? E as pessoas valorizam muito mais, às vezes, o que está distante do que a sua própria cultura, do que a sua própria realidade, do que os seus próprios personagens, do que é formado em história. Se valoriza muito história, muito mais os personagens, e os nossos aqui são relegados, né? Que dali foi uma coisa que me doeu, sabe? Exato. Aquele dia que eu vi aquela postagem, eu achei dolorida. Que a cultura, um líder comunitário não poderia ser representado
após a morte dele. Uhum. Foi apagado, né? Ele foi pintado. Foi. Ele faz pinturas, né, nas caixas de energia da cidade. Em outros lugares também, mas enfim. E alguém foi lá na madrugada para apagar. E é realmente apagar a cultura, né? É como aquele ataque que teve a estátua da Iemanjá, enfim. Há um apagamento da cultura. Né? Que é uma violência, né? Uma violência muito grande. E falando sobre a terra plana da educação, já que entramos em educação e cultura, a terra plana da educação, que é a ideologia de gênero, né? É a ciência da educação. O que você pensa, Gabriela? Eu fico desesperada. Esse tipo de produção... Eu também fico. Eu fico desesperado. Esse tipo de produção ideológica, ele só é possível, eu acho, porque a gente não tem uma educação que consiga dar respostas históricas e dar respostas do ponto de vista humanas, né? Assim, se não se ensina sexualidade, por exemplo, na escola, se não se ensina gênero, vai aparecer de tudo, né? Vai aparecer as coisas mais absurdas do mundo. Eu tenho uma amiga que posta coisas, né, do movimento feminista o tempo todo, ela é uma advogada feminista, fez uma postagem esses dias que eram, assim, relatos de mulheres. E aí uma menina dizendo assim, não, mas eu engravidei, mas eu tomei o meu anticoncepcional, mas eu tomava remédio, a gente tomava, né? Só que como meus pais não podiam saber, quem tomava era o meu namorado. Mentira! Não é mentira, esse é o problema, entende? O problema é que não é mentira, o problema é que ao não existir uma educação sexual, a gente não pode culpar o surgimento de teorias mirabolantes. Mas assim. O cara deve ter nasceu seio, né? Porque se tomar anticoncepcional não coitado. Mas olha, quase, eu tô falando, é uma coisa absurda, broxa. É absurdo, é absurdo. Mas a impotência da tudo, gente, é surreal. Daí o namorado tomava para impedir a gravidez dele, mas o homem não engravida. Então é uma questão meio... De falta de discussão sobre isso, né? De falta desse espaço de que isso seja debatido na educação de fato, né? Não é a família que dá resposta à sexualidade, né? Os nossos pais, eles brigaram muito para a gente ter educação sexual, né? Eu tenho 5 filhos, então e eu sou monoparental, só tenho eu. Então, muitas vezes, eu tenho que ter conversa com os meus filhos que eu não gostaria. Eu adoraria poder terceirizar essa conversa com professores, com médicos, mas, infelizmente, a gente não tem uma educação sexual saudável dada pela mídia nem pelas escolas, né? A educação sexual que a gente recebe, muitas vezes, é a informação do Xtubs, lá da pornografia, do que é normal dentro disso. Então, a ideologia de gênero, para a minha formação, é a mesma coisa que você acreditar em terra plana. É pegar tudo que a ciência construiu, né, em termos de sexualidade, de conhecimento sobre relações humanas, pegar e jogar fora. Jogar fora. É por isso. Porque não se tem uma produção de conhecimento histórica que de fato seja para a construção, né, dessa sociedade mais livre, menos violenta. Tem uma tentativa de o tempo inteiro maquiar a história, o tempo inteiro, né, mudar enfim, o significado das coisas que aconteceram. Né? E aí, olha a Terra plana voltar é porque, né? Alguma coisa, do ponto de vista da educação. Você que é historiadora sofre com as pessoas falando nazismo de esquerda. Mas você imagina os geógrafos. Você imagina os geógrafos tendo que explicar que a Terra é uma coisa tão primária. Pessoas lindas, quem é bonito dá joinha, por favor, comenta. Lembrando que o Instagram adora comentários, principalmente com emojis. É fofo. E continuando no tema da educação, Gabriela, voucher. Agora está na moda, além do fim do fundo eleitoral, os vouchers para a educação. Fomentar as pequenas escolas, o governo pagando e aliviando o sistema educacional público. O que você pensa sobre isso? Qual é a tua ideia sobre essa proposta?
Acho que isso é parte de uma política de desmonte da educação pública, né? Uma parte de um projeto de privatização total, né, da educação, do Estado se desresponsabilizar da educação, e que não é nova. Infelizmente, a gente viu nas universidades federais durante o governo do PT, né, com o ProUni, que criou a Anhanguera como uma das maiores empresas de ensino superior e tal. Porque era isso, né? Em vez de abrir muito mais vagas na universidade pública, investindo esse dinheiro na universidade pública, cria programas de bolsas dentro das universidades privadas. A lógica, infelizmente, é a mesma, né? E na educação infantil e fundamental, enfim, é muito sério, né? A gente, não que na universidade não seja, mas o Estado se desresponsabiliza de uma coisa que é fundamental, né, para o ser humano, que é o direito à educação, para que a gente não tenha ideologia de gênero, né, e não o que de fato deveria, que é aprender sobre gênero, né, ou que a gente acredite que a Terra é plana, enfim, coisas, né, que são produzidas. É legal o iluminismo, né? É legal o iluminismo. E falando sobre um assunto que é de meu interesse, qual é a tua proposta para a causa PET? A gente tem aí um pouco mais de 10 minutos, eu vou ter que dar uma acelerada, tá, Gabi? Tranquilo. Então, assim, pensando na questão animal e do meio ambiente em geral, né? Florianópolis tem uma política voltada para um plano diretor que é voltado para o grande empresariado. A gente tem um shopping construído no Mangue, que é uma aberração. A gente tem hoje, né, a luta histórica da Ponta do Coral sendo transformada num resort. Enfim, a gente tem um plano diretor que não serve nem à população, nem aos animais, nem ao meio ambiente. Isso tem que mudar, primeira coisa. E sobre os animais domésticos, né, os nossos pets, assim, eu acho que eu vejo muito o teu trabalho e o trabalho de outras pessoas, assim, e ONGs e associações, que hoje cumprem um papel muito importante, mas que o Estado não cumpre, né? Que o Estado se desresponsabiliza. Eu vou bater palma de volta. Desculpa, mas eu sou obrigada a parar. Porque as pessoas acham que a gente quer fazer isso. A gente faz o que ninguém faz, caralho. Eu não posso falar palavrão, mas Exato. Que a gente não precisasse fazer. Eu adoraria passar um sábado à tarde de vez tratar cachorro com meus filhos. Eu tô fazendo. A gente faz porque não tem quem faça se cumprisse essa obrigação. E é isso, né? A gente... a gente ter um hospital, né? Um hospital veterinário público de qualidade, que atenda a emergência, que atenda as castrações, que atenda, enfim, os tratamentos. Na prática, né? É isso, as pessoas acabam se voluntariando a fazer, como tu disse, assim, né? Porque não há esse respaldo, né? E precisa ter, com certeza. E se nós não tivéssemos o SUS, a gente teria que fazer isso por humanos. Né? Esse trabalho que nós fazemos de resgate, de tratamento, de bancar tratamento, de tirar do meu dinheiro para poder tratar um animal, eu teria que fazer isso por gente. Então, assim, a gente tem que defender o SUS. Eu posso não ser um usuário habitual dele, mas eu tenho que defender porque tem muita gente que depende desse atendimento. Eu dependo dele, é transversal, né? Para doação de sangue, esse tipo de coisa ali, o transversal. Com certeza. Eu não dependo dele para o atendimento direto. Mas a gente está usando que tem muita gente que... Né? A gente usa o SUS a todo momento, né? Todo dia. Todo momento. Eu acho curioso quando voltam meus amigos dos Estados Unidos e falam assim, nos Estados Unidos é tudo muito barato. Sim, é tudo muito barato para consumo. Saúde e educação lá é caríssimo. Sim. Né? Se tu for tiver um tratamento de saúde ou for fazer uma universidade, é caríssimo. Então, não é barato o consumo. É a ideia do Estado mínimo, né? O Estado não se responsabiliza por nada, né? Tu te vira como trabalhador, né? Tu garante a tua educação, tu garante a tua saúde, enfim. E aí o Estado garante os bancos, né? Quando o Lehman Brothers estava na crise, né? Os Estados Unidos, imagina, o montante de dinheiro que juntou para salvar os bancos nunca nem foi visto, né, na crise de 2008. Agora, um terremoto no Haiti não ganha mesmo investimento. As pessoas passando fome, comendo biscoito de terra na mesma época, né, não ganhou nem metade do que ganhou o Lehman Brothers. Isso é um absurdo. Tem muita coisa que
está errada. Nós temos que identificar o que está errado e como vai mudar, a gente às vezes diverge, mas a gente concorda, isso é um ponto fortíssimo, né? E lembrando, o tema da live é a candidatura da Gabriela Santetti à Prefeitura de Florianópolis. Quem está gostando da joinha, está quase acabando, gente, falta só 9 minutos aqui do tempo. E como efetivamente reduzir os problemas de segurança pública? Eu digo assim, a gente tem que respeitar a pessoa que comete o crime, ela tem os seus direitos, mesmo sendo uma encarcerada. Porém, nós temos que também respeitar aquela pessoa que paga o celular em 12 vezes e é assaltada. Ela teve um esforço. Né? Muitas vezes, quando a gente fala em direitos humanos, dizem que é direito dos manos, como se a gente defendesse bandido. Eu não gosto de bandido. Mas eu não quero também que a gente vá cair numa barbárie de colocar a pessoa enforcada no meio da rua, despedaçar como era, né? Despedaça a pessoa e coloca num poste. Eu acho assim, para mim, são coisas distintas. Como resolver essa questão da segurança pública? Quais são as tuas medidas como prefeita de Floripa? A gente... Outra fake news aí, né, de Florianópolis é que a polícia de Florianópolis, ela não mata negro na periferia, ela não sobe o morro dando tiro, e na verdade ela faz tudo isso. A gente tem uma polícia que está aí para segurança da propriedade, de quem tem propriedade. Está travado para mim, espero não estar travado. Mas, não estou. A gente tem uma segurança hoje que não é para a população. Né? Então a gente defende, em primeiro lugar, um outro tipo de polícia. Né? A gente defende uma guarda municipal que seja formada nos bairros, ou seja, o policial ele é morador do bairro, ele vai atuar no bairro que ele mora, né? E que a população eleja os seus comandantes. Porque isso garante uma segurança para a população. A gente tem hoje um presídio que é 70% negro. E não é verdade que os negros são mais violentos por uma natureza e uma força... Enfim, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver com um Estado racista, que não dá oportunidade, né? Um Estado racista que persegue, que, na verdade, quando os maiores bandidos estão sentados na cadeira da presidência, né, a polícia tá subindo o morro para prender guri, sabe? Que tá ali sem nenhuma oportunidade, assim. Então, a gente defende um outro modelo de segurança de conjunto, com a desmilitarização da polícia, né, pensar uma lógica de segurança que seja uma segurança para a população negra, para as mulheres, para os LGBTs, seja de fato, hoje eu não me sinto segura andar na rua à noite se eu ver um policial. Não sei se você entende a diferença, entende? O policial não me garante segurança na rua à noite. Né? Não garante para os jovens negros também. Né? Então, essa ideia de que, de que esse policiamento resolve... Imagina que você tem superior, é branca, eu tenho... Sim. superior, pós, sou branco e eu te compartilho disso. Eu hoje em dia tenho o mesmo, eu acho que eu tenho mais receio da polícia do que muitas vezes do pessoal que está na criminalidade. Nós temos aí 2 minutos só de live, então eu queria, para concluir, a penúltima pergunta. Você se considera um voto de protesto ou um voto de consciência? Eu me considero os dois. Eu me considero um voto, acho que o voto no PSTU é um voto de protesto, de indignação, sem dúvida, de não quero mais isso que está aí. Mas também o voto de consciência, porque é um voto num projeto. Né? É um voto, e eu acho que é um voto de otimismo também. É um voto de quem acredita. Você tem que acreditar que a mudança é possível. Né? Porque tem isso, tem gente que sabe que está errado, que não aguenta mais, mas que não acha que é possível mudar. Eu acho que é possível mudar. Eu acho que é possível, acho que é necessário, acho que é para agora. Então acho que o voto no PSTU é também esse voto. Né? Um voto de que não dá mais para continuar. Oi, tá acabando. Daí vamos fazer o seguinte, a última pergunta eu vou te fazer numa próxima live no Facebook. A pergunta que eu faço para todo mundo não estou te fazendo. Gabi, obrigado, muito obrigado por dispor. Eu sei que tu tá com o bebê em casa desse teu sábado, tu é uma fofa, quem te conhece te adora. E é isso. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Tu queres falar mais alguma coisa nesse final agora? Quero agradecer de novo por estar aqui, dizer que faremos outras lives, né? Porque a gente aproveita todos os espaços, agradecer muito e chamar as pessoas para que conheçam o PSTU, para que conheçam as nossas candidaturas, para que votem no PSTU, que também para nós é importante,
porque é justo, né? Um voto no protesto, um voto de diferença na mudança e numa alternativa socialista. E que conheçam a Então, gente. obrigado, E obrigada gente. de novo. Gente, obrigado para quem veio para falar mal também. Muito obrigado, foi ótimo.